Aproveitando esse momento de queda no mercado de fundos imobiliários de forma generalizada, eu vou trazer aqui para vocês 5 fundos imobiliários baratos e de alta qualidade e que nos preços atuais podem te trazer um retorno bastante interessante. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, analista CNPI, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui a gente vai tratar dos fundos imobiliários, que seguem numa queda generalizada. Até o momento, o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários aqui no Brasil, acumula uma queda de 3,57% ao ano. E você poderia se perguntar: mas essa nem é uma queda tão grande assim. Só que a gente está falando de um índice que reúne uma carteira. Então aqui está dizendo para a gente o seguinte: mesmo uma carteira diversificada, bem diversificada, numa classe de ativo específica, está caindo quase 4%. Isso em menos de um ano. Então é uma queda forte. Até porque a gente está falando de fundos imobiliários que possuem um baixo desvio padrão, uma baixa volatilidade. E se você pega desse topo aqui e puxa a queda acumulada, já são 6,66% de queda. Então é bastante queda, justamente porque a gente está falando de fundos imobiliários. E qual é o grande motivo? Motivo X aqui. O motivo são essas taxas elevadas nos títulos públicos do Tesouro Direto. Pessoal, pré-fixado 2031, até poucos dias atrás, estava ali pagando 13%. 13%. IPCA mais 2029, acima de 6,9%, beirando 7%. Então você olha isso aqui e fala: puxa vida, será que vale a pena o rendimento do fundo imobiliário? Taxa Selic, segundo o Boletim Focus, vai para 11,75% ao ano ao final de 2024. Então você consegue notar o seguinte, pessoal, que dá para conseguir aí 10, 11% ao ano hoje com título público, que é justamente o ponto de partida de qualquer análise de risco de investimento, porque aqui é a taxa livre de risco. É claro que tecnicamente a taxa livre de risco seria a taxa oferecida pelos títulos públicos americanos, mas com as devidas adaptações, aqui no Brasil a taxa livre de risco seria a taxa Selic, que está rendendo e vai render aí 11,75 de forma bruta. Então veja que os investidores olham para isso e falam: tá, ok, entendo, mas para eu aceitar correr risco adicional com volatilidade lá nos fundos imobiliários, eu preciso fazer com que esses fundos imobiliários me paguem uma renda condizente com a taxa hoje vigente nos títulos públicos federais. Então eu preciso de pelo menos 10% de dividend yield, né, pessoal? 9, 10%, depende muito do fundo imobiliário, do seu histórico. E para que isso aconteça, o que acontece? O fundo imobiliário vai subir a renda. Não é bem assim. Você tem contratos, você tem aluguéis. Não é assim de uma hora para outra o fundo imobiliário vai subir a renda. E aí, o que o mercado financeiro faz? Gera queda nas cotas. Porque daí as cotas agora vão pagar um dividend yield condizente com essas taxas dos títulos públicos, porque elas caíram. Por isso que o dividend yield acaba subindo quando cotas ou ações caem. É assim que funciona. A correlação negativa aqui entre juros e fundos imobiliários é bastante elevada e bem clara para a gente, mostrando que hoje é um ciclo de baixa dos fundos imobiliários e dos imóveis. E aí você, que é um investidor preparado, que acompanha esse canal, já se inscreveu e clicou no botão de gostei, você sabe que você precisa ter um comportamento anticíclico. Ou seja, enquanto os investidores estão vendendo fundos imobiliários, você, desde que esteja dentro do seu asset allocation, dentro do seu balanceamento, você está fazendo o quê? Eventualmente acumulando mais cotas de bons fundos imobiliários. Daí a listagem de fundos imobiliários baratos aqui nesse vídeo. Não é nenhuma recomendação, é somente a minha visão pessoal a respeito de bons fundos imobiliários e baratos nesse momento de mercado em queda. Veja que quando a gente pega o IFIX desde abril, a queda é de 7%. Então não vai ser incomum você ver perdas aí temporárias de 7, 8 até 10% a depender do fundo imobiliário, com exceção dos fundos imobiliários de papel que se beneficiam de um CDI alto, mas ainda assim eles podem sofrer por conta da inadimplência, que acaba subindo quando o juro fica elevado. Tudo isso é precificado, tudo isso que é o risco, né, que você está correndo, acaba entrando no preço das cotas. Começando aqui, do menos barato para o mais barato, a gente tem o ALZR11. Eu confesso para vocês que raramente você vai encontrar o ALZR11 negociando abaixo do valor de patrimônio líquido, ou seja, abaixo do valor de avaliação dos imóveis. E aí você tem hoje esse fundo negociando abaixo do valor patrimonial da cota. Veja, hoje a cota custa R$ 101. Dividend yield potencial quase 10%. Lembra que eu falei para vocês os 10% pegando aqui hoje no mercado de fundos imobiliários? Hoje o valor patrimonial por cota é de R$ 105. Então você está comprando aqui
imóvel com desconto. É um fundo, pessoal, que historicamente venceu o CDI, venceu o IPCA e venceu o IFIX. Agora com essa queda que ficou aqui mais próximo do CDI. Então veja que no longo prazo esse fundo performa com um nível de risco adequado acima do CDI, do IPCA e do IFIX. É um dos melhores fundos imobiliários de tijolo que você tem disponíveis na Bolsa de Valores e hoje, com esse desconto todo, com um nível de liquidez diária acima de R$ 2 milhões, nós buscamos pelo menos R$ 1 milhão para você não sofrer manipulação de preço por conta da baixa liquidez. É um fundo que tem baixa exposição ao Rio de Janeiro, isso é positivo, porque Rio de Janeiro basicamente oferece taxas de vacância muito elevadas, mas seria o menos barato dessa lista, tanto assim que o desconto não é tão alto hoje, mas geralmente esse fundo negocia com ágio porque supera consistentemente o CDI e o dividend yield deve ficar próximo de 9 nos preços atuais. Se você quer um dividend yield ainda mais alto, aí você precisa pegar fundos imobiliários ainda mais descontados, mas pode ser que você esteja correndo mais risco. Não existe almoço grátis em economia nem na Bolsa de Valores. O próximo fundo da nossa lista é o TRXF11, que aí o dividend yield é superior, por isso que ele é mais barato, apesar de negociar com a mesma relação preço, que é a cota, sobre o valor patrimonial da cota. Então, preço de mercado da cota, valor patrimonial da cota, 0,96. Hoje, o valor patrimonial quase R$ 105 por cota. Esse aqui é um fundo imobiliário que, ano após ano, os rendimentos são crescentes. 2020 pagou 6,80 por cota, subiu para 8,79, subiu para 10,55, subiu para 11,35. Nesse mês, está pagando aqui 93 centavos por cota. Temos ainda os meses de novembro e dezembro. Então, poderemos receber aí mais 1,85, 1,86 por cota. Ele já pagou até agora 9,27, portanto, poderemos chegar a 11,15, 11,20 por cota, se aproximando do rendimento de 2023, onde o fundo negociava patamares mais elevados. Mas nada impede de ter aí um rendimento um pouco maior que supere esse ano de 2023. Então, o fundo estaria com esse desconto hoje, mesmo pagando um rendimento muito similar ao do ano de 2023. E tem uma liquidez muito alta, quase 6 milhões de reais. Então, tem interesse dos investidores e é um fundo bem gerido. O próximo fundo dessa lista é o HGRU11, outro fundo de tijolo, esse aqui de renda urbana. O TRXF é um fundo focado aqui em supermercados, atacarejo. Já o HGRU, ele tem aqui um foco bem no varejo mesmo, bem em renda urbana. Então você vai encontrar aqui nos seus ativos Pernambucanas, Universidade Estácio, Sens Club, Atacadão Cambé. Então ele tem aqui um portfólio interessante, bem diversificado, baixíssima taxa de vacância. Hoje a taxa de vacância fica em torno de 1%, 2%. Também é um fundo que raramente negocia com deságio, negocia num PVP de 0,93, dividend yield já começa a ficar melhor, 10,34. Trata-se aqui de outro fundo com rendimentos crescentes, que é o que a gente busca, senão a inflação acaba não compensando o rendimento do fundo imobiliário. É um fundo mais antigo, então a gente tem histórico desde 2018 aqui. Quando você compara com o IFIX, ele também ficou bem acima do IFIX, bem acima do CDI e ainda continua acima. Só que essa queda, olha só, o mercado batendo no ALZR e aqui no HGRU, mesmo sendo fundos que consistentemente vencem o IFIX e o CDI. Tem alta liquidez também, acima de 4 milhões de reais. E, de novo, você está comprando ali diversos imóveis na prática com desconto em relação ao valor de avaliação. O segundo fundo dessa lista é o GGRC11, negociando um PVP de 0,90, dividend yield de 10,88. Esse aqui é um fundo base 10, negociando aqui a 10,17. A liquidez supera 1 milhão de reais, que é o que a gente busca. É um fundo aí com rendimentos também crescentes, que a gente precisa, senão a inflação come o nosso rendimento. E é um fundo aí que também vem batendo o CDI, pessoal, 86% de rentabilidade desde 2017, CDI 77 e FIX 56. E hoje, com esse desconto todo aqui. Outro fundo de tijolo aí, uma estratégia interessante. Não daria para detalhar aqui, senão o vídeo ficaria muito longo. Se você tiver interesse, eu posso trazer um vídeo específico de qualquer um desses fundos imobiliários. Só deixar aqui embaixo seu comentário. E por último, a gente tem o HGBS11, na minha visão, o melhor fundo de shopping centers, até porque é um dos mais antigos, pessoal. Veja que a gente tem histórico aqui dos últimos 10 anos mesmo, desde 2014. O que aconteceu aqui? Aí o histórico é bastante longo. HGBS acumulou 113, quase 114, CDI 142 e FIX 128. É um histórico muito longo.
Mas note o seguinte, que o HGBS até aqui 2019 vinha com relativa facilidade superando o CDI. Aí teve toda essa queda, veio a recuperação da pandemia, ele conseguiu ficar novamente acima do CDI e aqui bem próximo do IFIX, e agora com toda essa queda ele está aqui abaixo do CDI e do IFIX novamente. Mas é aquele tipo de fundo consistente. Note que o desconto hoje é bastante alto, e aí quando você compra com desconto, você tem chance de surfar essa recuperação aqui, ó, que teve na pandemia. Por isso a necessidade de um comportamento anticíclico. O fundo tem boa liquidez, acima de 3 milhões de reais por dia, PVP 0,88, dividend yield de hoje acima de 10%. Aí ele tem uma cota num valor maior, então ele não se rendeu ao suco, não se rendeu a essa ideia de fazer fundo base 10 para atrair mais liquidez. A vacância do fundo hoje está relativamente baixa, pensando em shopping centers. Abaixo de 10% não é uma vacância física tão preocupante olhando para shopping centers. E veja, passou pelo teste do tempo, pessoal. Fundos de investimento no Brasil não duram tantos anos assim. E esse aqui é um fundo que vem durando tranquilamente e entregando um retorno próximo do IFIX, em dados momentos acima do CDI. E veja, a minha visão é a seguinte: comprar fundo imobiliário, a gente compra quando tem clara oportunidade. Ficar ali fazendo aporte mensal em fundo imobiliário, mesmo quando está tudo acima do valor patrimonial da cota, ou quando não tem ali uma expectativa de retorno adequada, não constitui uma boa estratégia fazer isso. Por isso, tem momentos adequados para comprar fundos imobiliários. A gente está falando do mercado imobiliário. E aí você poderia se perguntar, Luan, e o HGLG11? Por que não está na lista? Ele está negociando também hoje abaixo do valor patrimonial. É que o HGLG11 está com esse rendimento baixo e ultimamente ele tem trazido um rendimento mais baixo. É claro que se a gente olhar para o passado, ele ganha de lavada de IFIX e CDI, mas nos últimos 5 anos a coisa não tem ido muito bem para o HGLG. Ele está muito próximo ali do CDI. Então ele já não é mais a mesma coisa como no passado, teve a mudança da gestora, então ele continua sendo um bom fundo, mas esse rendimento aqui é complicadinho, quando você inclusive tem outras opções. Ah, Luan, e fundo de papel? Eu não vi nenhum fundo de papel aqui. O foco é tijolo, porque é justamente aproveitando esse momento em que tijolos estão depreciados. Mas existem dois fundos aqui de papel interessantes, MCCI 11, fundo high grade de recebíveis, hoje também está com desconto. E olha só, quando a gente fala de fundo de recebíveis, aí o mercado exige mais retorno, porque a gente está falando de fundo de dívida. Aí você com high grade aqui conseguiria 11 a 12% líquido, ainda mais com esse desconto, então tem potencial de valorização nas cotas também. E ainda tem o Canip, que aí é só para investidor qualificado, mas é um excelente fundo também, gerido pela Quineia. Aí o rendimento é mais baixo aqui, mas ainda teria um potencial de valorização por conta desse PVP. Lembrando que a minha carteira de fundos imobiliários pelo Investidor 10 eu disponibilizo lá na nossa comunidade URM, link aqui embaixo. A gente também não pode esquecer de imposto de renda. A gente está com a promoção Black November do aplicativo da Grana para você não se preocupar mais com imposto de renda em fundos imobiliários, e com fundo imobiliário qualquer venda com ganho gera imposto. Então você precisa ter a gestão ali, fazer a declaração do imposto de renda bem certinho, e para não se preocupar com isso, tem o Grana agora com a promoção da Black November, 33% de desconto, parceira aqui do canal, indicada pela B3. Então é só utilizar o cupom BLACK que você vai ganhar esse descontaço e garantir o imposto de renda do ano que vem. Basta então baixar o aplicativo que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e utilizar o cupom BLACK. Fui!